Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live da Primeira Igreja Batista em Jandira, hoje domingo, dia 19 de julho. Estou muito feliz de estar aqui falando com você e já planejando, junto com um grupo de nossa liderança, o nosso retorno aos cultos presenciais. Então fique ligado, fique atento aos comunicados aí das próximas semanas. Nós estamos preparando tudo aí, planejando para que nós possamos retomar. É lógico que com algumas restrições de quantidade de pessoas, alguns cuidados como o uso de máscara, higienização do nosso ambiente, também o cuidado que você deve ter com a higienização das suas mãos, enfim. Teremos aí alguns cuidados que precisaremos tomar, mas já estamos nos organizando para estarmos juntos. Então, ore por isto. Também precisamos de voluntários. Nós já temos os voluntários, que podem nos ajudar do Ministério de Recepção, mas precisamos de mais pessoas. Então, nós estamos aqui convocando você, que faz parte da liderança da igreja, que faz parte de algum outro ministério, já como voluntário, para nos ajudar neste momento da volta. No dia 2 de agosto, nós teremos um encontro às 17 horas na igreja para um treinamento com esta equipe de voluntário. Então, faça a sua inscrição, fale comigo ou fale com a Priscila, líder do Ministério de Recepção, e dê o seu nome para nos ajudar neste momento. Queremos receber bem as pessoas quando nós retomarmos aí os nossos cultos presenciais. Então, no dia 2 de agosto e possivelmente no dia 2, as pessoas que estarão conosco no treinamento poderão participar da gravação da live lá na igreja também, e também da transmissão da nossa live do culto do dia 2 de agosto. Então, prepare-se, dê o seu nome, se voluntarie para nos ajudar. Também você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Nós temos aqui as contas da igreja e você pode continuar entregando aqui parte daquilo que Deus tem dado a você. Que Deus te abençoe, que você permaneça conosco durante este culto, adorando ao nosso Deus. Deus te abençoe. Obrigado, Sandra, pelos avisos. Vamos aí, gente. Estamos mais uma vez juntos no culto online e nós estamos nesse trabalho aí de uma igreja vivendo a palavra de Deus, uma igreja que está além do templo, Continuamos nessa igreja além do templo e vamos continuar, porque mesmo quando nós voltarmos para o culto presencial, nós vamos continuar com a igreja, os cultos online, a EBD online, o culto online, ou seja, a nossa igreja vai continuar a ser uma igreja que vive além do templo. E vai se preparando você, use máscara, mantenha o distanciamento, quando compartilhar objetos ou lugares, higienize, porque isso aí vai acompanhar a gente. É importante absorver esses novos hábitos aí. A nossa missão não é apenas passar por esse momento, sobreviver à pandemia. Nossa missão, a razão de existir, vai além disso. Em mim e em você, Deus habita, Jesus habita em nós. E Ele nos chama para continuarmos a missão que Ele viveu aqui, de reconciliar o homem com Deus. Diante desse tempo, nós estamos em oração por isso. Os batistas no Brasil todo estão orando. Em São Paulo, de maneira muito especial, os batistas de São Paulo iniciaram a campanha, e campanha de missões estaduais, e o tema é Seja uma ponte. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Seja esse veículo de reconciliação com Jesus. Saiba mais do que tem acontecido, do que os batistas têm feito, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, mas de maneira especial no estado de São Paulo. Põe lá cbesp.org.br, ou então Convenção Batista do Estado de São Paulo, e você vai ter isso, vai ter essas informações. O versículo-chave é: tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. É a palavra de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios. E é assim que a gente faz. A gente precisa alcançar pessoas. Vamos ser ponte nesse momento. Acompanhe os batistas. Acompanhe os batistas no Brasil. A Convenção Batista Brasileira está agora, nós estamos no meio de uma campanha de 27 dias de oração
pelo Brasil, sabe? Todos os estados estão envolvidos, todos os estados. Né? São 27 dias de oração, começou dia 5 e vai terminar dia 31. E é orando pelo Brasil. Né? Cada dia um estado do Brasil está orando, 24 horas. Hoje a Paraíba está orando. Começou à meia-noite, vai terminar à meia-noite de hoje. Né? E essa campanha de oração. Em São Paulo vai ser dia 29 de julho. Dia 29 de julho, São Paulo, da meia-noite até a meia-noite do dia 29, nós estaremos em oração, 24 horas, intercalando igrejas, pastores, né, em prol do Brasil. Para o fim da pandemia, né, são 10 pedidos. Né, fim da pandemia, pelos pesquisadores sobre medicamento, tratamento e vacina, agradecer às pessoas curadas, né, agradecer e pedir proteção para os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, né? É um motivo de oração. Quinto motivo é autoridades sanitárias e governamentais, sobre as suas decisões, as suas orientações, né? Que eles sejam sábios nisso, né? Que eles estejam atentos a isso. Outro pedido é por todas as igrejas que estão sem cultos presenciais e que estão retomando os cultos agora. Orar por elas, pelos ministérios das igrejas, pelo alcance das igrejas. Orar também pela situação econômica, né, e essa flexibilização, né, que seja sábia, prudente, né, voltar ao comércio, voltar aos negócios, ao trabalho, mas de maneira segura. Orar por isso, por essa situação financeira, econômica e o retorno aos trabalhos. Orar pelos grupos de risco, idosos, crianças, imunodeficientes, né, precisamos orar por eles. Eu falei crianças porque não é grupo de risco, né? Gestantes também não é grupo de risco, mas é um cuidado que nós temos carinho muito especial para com as mães, gestantes e os bebês também, né? Orar pelo conforto de Deus na vida daqueles que têm pessoas internadas, que não têm acesso a elas, que têm um momento difícil de saúde agora, de tratamento, né, que estão aí angustiadas, né, pelo seu amigo, pelo seu parente internado. Isso causa uma dor, um sofrimento muito forte. Orar por conforto a essas pessoas. Orar por conforto para aqueles que perderam seus parentes, sabe? Parentes e amigos e nem puderam sepultá-los direito. Não puderam ver e nem falar, por último. Não puderam realmente fazer um culto fúnebre, né? E que foram isolados, arrancados da família, e nós distantes não pudemos acompanhar, nem os familiares. Então esses pedidos estão sendo repetidos todos os dias por todo o Brasil. Então se junte nessa campanha, você pode pôr lá a Convenção Batista Brasileira, 27 dias de oração, e você vai ver informações sobre isso. Orando pelo Brasil, orando pela nossa nação. Acompanhe pelas redes sociais, vai ver quantas coisas estão sendo feitas. Os projetos missionários têm continuado. As pessoas têm sido alcançadas. Temos que ter isso. A Cristolândia continua com seus projetos. As casas de recuperação continua. A Casa Rosa com mulheres continua. A Casa de Recuperação para crianças continua. Em todo o Brasil nós temos projetos assim. E o auxílio ao Ribeirinhos, vários projetos. E você pode entrar lá e ter essas informações, do que tem acontecido. Ore pelo Brasil, ore pela nossa nação, ore por cada uma das igrejas. Aqui em São Paulo são quase 10 mil igrejas batistas, só no estado de São Paulo. Vamos orar por essa grande nação, em nome de Jesus. Mas vamos orar também por você e pelas pessoas que estão perto agora. Vamos parar um pouquinho? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, clamando pelo nosso Brasil, Pai, clamando pela nossa nação, Pai, clamando por cura, restauração, recuperação financeira e econômica. Pai, estamos orando, Pai, para aqueles que estão na frente, na linha de frente, Pai, combatendo a Covid. Senhor Deus, proteja-os. Pai, em nome de Jesus, proteja os médicos, cirurgiões que precisam também fazer outras cirurgias. Pai, muitas pessoas estão precisando de tratamento, de acompanhamento. Proteja os médicos, enfermeiros, Pai. Toda a estrutura de saúde, Senhor Deus. Aqueles que estão com seus salários atrasados, em nome de Jesus, que sejam regularizados, Pai. Eles não merecem só elogios, mas eles também merecem sustento. Senhor Deus, acompanhe-os,
supra, acompanha as autoridades, Senhor Deus, que todo desvio, que todo roubo seja revelado, Senhor Deus, que todo dinheiro seja recuperado para que seja investido de maneira séria, Senhor Deus. Pai querido, derrame o teu Espírito sobre a nossa nação, sobre os líderes e pastores de cada igreja, Senhor Deus, na condução das suas igrejas. Ó Senhor Deus, os ministérios, os missionários no campo missionário. Senhor Deus, a necessidade na nação continua. Pai, que sejam esses capacitados pelo Senhor, revestidos pelo poder do Senhor, Pai, para alcançar mais e mais famílias. Senhor Deus, sara as nossas famílias. Cura os enfermos, Senhor Deus. Abre a porta das cirurgias que estão pendentes. Pai, tira a dor em nome de Jesus. Pai, tira o sofrimento das casas, Senhor Deus. Pai, que os desempregados encontrem emprego, Senhor Deus, e que os empregados não sejam demitidos, Pai, em nome de Jesus. Para que o sustento, o suprimento chegue a cada casa, a cada família, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, receba, Pai, a nossa igreja, todos esses que estão nos assistindo, Pai, diante do teu altar, responda às suas orações. Pai, tire a sua angústia, sare as suas feridas, Pai, restaure a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, porque esta é a hora da adoração. É um convite que nós fazemos. Vamos junto com o nosso grupo de louvor adorar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sou o pastor Cristiano, pastor de juventude da PIB de Jandira. Bom estar aqui com vocês. Momento especial, momento de compartilhar da palavra de Deus. Estamos gravando aqui no templo da igreja, na minha sala. O templo pode estar vazio. Os bancos podem estar vazios nesse momento, mas o meu coração e a minha mente não estão. Porque quando eu estou aqui, eu posso me lembrar de vários e vários rostos, de vários e vários irmãos e irmãs que fazem parte da nossa comunidade, que fazem parte da nossa história, e isso enche meu coração de alegria. Apesar de não tê-los aqui fisicamente, crendo que em breve os terei, mas eu tenho cada um de vocês de forma muito, muito especial, guardado, gravado no meu coração, bem como na minha mente. Queria compartilhar com vocês um pequeno trecho da palavra de Deus, que está lá no livro de João, capítulo 21, do 15 ao 17. O tema desse mês, nós estamos tratando de pessoas extraordinariamente comuns, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: Deus não precisa de pessoas extraordinárias. O nosso Deus é um Deus extraordinário, que pode usar pessoas comuns de forma extraordinária. E assim é comigo e assim é com você. Se em algum momento da sua vida você não se achou importante, lembre-se, Deus pode usar você, assim como eu, pessoas comuns, de forma extraordinária. E a minha palavra hoje vai ser a respeito de João, né? O apóstolo João. Estamos trabalhando pessoas extraordinariamente comuns, baseado nos apóstolos, né? E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho desse apóstolo. Eu particularmente me identifico muito com João, muito com Pedro, né? Hoje nós vamos falar sobre ele e algumas características, talvez um pouco intempestivo, um camarada sanguíneo. Eu me enquadro talvez um pouquinho aí, juntamente dentro dessas características, né? Mas o interessante do evangelho é esse, né? Nós temos um apóstolo, um seguidor de Jesus, que é uma pessoa extremamente comum, mas que foi usada por Deus de maneira extraordinária. Então, recapitulando aqui, João capítulo 21, do 15 ao 17, e hoje nós estaremos falando sobre o apóstolo Pedro. O texto diz assim, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por ele ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu ao Senhor: Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E no verso 18 ele diz assim: em verdade eu te digo, que quando eras mais novo, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, vão estender as mãos e outros te levarão para o lugar onde você não quer ir. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então eu queria seguir até aqui, do verso 15 ao 19, mas antes disso vamos entender um pouquinho do contexto aqui, para que a gente possa voltar para essa passagem, né? Então, como eu disse hoje, e o tema da minha mensagem, eu coloquei como somos todos Pedro, né? E algum tempo atrás, em algum momento, eu trabalhei uma devocional em relação a isso, mas eu gostaria de falar hoje um pouco mais sobre isso. Então, no final, todos somos Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um pescador da Galileia, né? Ele era casado, considerado um camarada sem muita instrução, ou seja, um leigo, né? um indouto, né? Pelos líderes religiosos daquele local, daquela região, né? Esse homem de personalidade forte, intempestiva, um sanguíneo, né?
aí se você entende um pouco disso, sabe que pessoas sanguíneas são assim, né? Meio exageradas, né? Gostam de estar meio que no centro. Então, e esse camarada, ele é chamado para ser um seguidor de Jesus. Então, ele é chamado para ser um dos seus discípulos. Então, Pedro aceita ali ser pescador de homens, né? Não mais somente pescador de peixes, mas agora também pescador de homens. Pedro fazia parte do ciclo mais íntimo dos apóstolos. Ele apareceu com Jesus, ele aprendeu com Jesus. O que ele aprendeu com Jesus? Ele aprendeu sobre o reino, sobre o amor, sobre o Pai, a vida eterna. E durante o ministério de Jesus presenciou coisas que jamais poderia ter visto em outro lugar. Ele teve experiências extraordinárias caminhando com Jesus. Ele viu Jesus curar, ele viu Jesus também ressuscitar, expulsar demônios. Ele também viu Jesus andar sobre as águas, pois Pedro também estava ali e ele ali também teve essa experiência de andar sobre as águas. Pedro aprendeu tudo direto da fonte, ou seja, direto do próprio Jesus, direto do próprio Senhor, direto do Filho de Deus, o Salvador, direto do Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Ele viu de perto Jesus, o Filho de Deus, como está lá em João, né, no capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória unigênita, como glória do unigênito do Pai. Então Pedro aqui teve essa experiência extraordinária de caminhar e andar e aprender diretamente com Jesus. E durante esse tempo, Jesus começou a falar a esse homem, a Pedro, seu apóstolo, sobre a sua morte. Bem como Pedro, seu amigo íntimo, também o trairia. Então Jesus ele começa a falar da sua morte e também começa a falar a respeito de como Pedro em algum momento iria traí-lo. Está lá em Mateus capítulo 26, verso do 31 a 35. E olha só que nesse momento Pedro afirmou que morreria por Jesus e que jamais o abandonaria, que jamais deixaria de seguir o nosso Senhor. Pedro, aquele que cortou a orelha de Malco para defender Jesus. Então é sobre esse Pedro que nós estamos falando, sobre esse homem que experimentou todas essas coisas, esse pescador, esse homem considerado um leigo, um indouto, mas que caminhou, que aprendeu, que conviveu, que teve experiências extraordinárias com o nosso Senhor, né? Que teve experiências que em lugar algum ele poderia ter se não fosse ali andando com o Mestre. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar aqui é: somos parecidos com Pedro. Eu e você, todos nós, em algum momento, de alguma forma, nós também somos muito parecidos com a pessoa de Pedro. Esse Pedro que, como eu e você, aprendemos com Jesus. Participamos de tantas coisas especiais, vivemos tantas coisas extraordinárias com ele em nossas vidas, bem como na vida das pessoas à nossa volta, né? Nós confiamos, nós declaramos que nós confiamos em Jesus. No auge do nosso amor, né, quando nós nos convertemos, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós afirmamos o nosso amor, nós afirmamos a nossa lealdade. E nesse amor, nesse auge, nós dizemos que jamais iríamos traí-lo, que de forma alguma nós iríamos abandoná-lo, independente das circunstâncias, inclusive na morte. Sim, oferecemos o nosso amor e a nossa lealdade a Jesus. Então, nós, na nossa caminhada, muitas vezes nós declaramos, nós afirmamos que nós somos aqueles que jamais abandonariam Jesus, que jamais iam abandonar Jesus, que jamais iriam traí-lo, que jamais iríamos deixar de segui-los, com o preço da nossa própria vida, né? Que a nossa vida seria uma vida tão nele que a morte nunca seria um obstáculo para nos afastar do seu amor. Nós declaramos e nós falamos isso, nós somos muito parecidos com Pedro. Mas a pergunta hoje você tem abandonado? Você tem
traído e desprezado Jesus? Você tem negado Jesus diante dos homens? Você tem seguido Jesus mesmo em meio às circunstâncias mais adversas? Você tem feito isso? Eu e você, será que temos de fato abandonado Jesus, traído Jesus ou desprezado Jesus? E aí, pensando sobre isso, e uma segunda coisa que eu gostaria de entrar é, pensando sobre isso, percebemos que muitas vezes nós também agimos como Pedro. Somos parecidos com Pedro, mas nós também agimos como Pedro. Olha só, Pedro nega Jesus. No momento ali de angústia, no momento de medo, em um momento em que a sua vida estava em risco, Pedro nega Jesus. O Senhor já tinha dito a Pedro, já tinha falado para Pedro que ele o trairia, que ele seria aquele que antes que o galo cantasse, ele o negaria. E assim Pedro o fez. Pedro negou Jesus. Assim também, muitas vezes, eu e você, nós negamos a Jesus por meio do que nós fazemos. Talvez nós não neguemos Jesus com a nossa boca, com a nossa palavra, com as nossas falas, com os nossos dizeres, mas negamos muitas vezes Jesus por meio das nossas ações. Nossas escolhas e nossas decisões negam Jesus. Quando é que elas negam Jesus? Quando elas são exatamente o contrário do que ele nos ensina, ou do que ele nos ensinou. Quando vivemos para a satisfação das nossas vontades, e ainda que as nossas vontades sejam totalmente fora da vontade de Cristo, nós negamos e nós traímos Jesus quando nós escolhemos andar fora dele, quando nós escolhemos caminhar distante dos seus propósitos, distante da sua vontade. Nós negamos Jesus e muitas vezes traímos Jesus quando nós queremos satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, e escolhemos fazer aquilo que nos satisfaz, mesmo que entristeça a Jesus. E muitas vezes nós usamos a desculpa de eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de viver bem, mesmo que o preço disso seja negar Jesus por meio das nossas ações. Ah, mas pastor, eu não tenho negado Jesus, eu nunca falei isso na minha vida. Mas as minhas escolhas, as nossas escolhas, muitas vezes, elas nos fazem negar Jesus. Conhecemos sobre Jesus, assim como Pedro. Pedro caminhou com Jesus, ele aprendeu de Jesus. E nós conhecemos sobre Jesus, aprendemos sobre Jesus, lemos sobre Jesus. Pessoas nos ensinaram e nos ensinam ainda sobre Jesus. E o negamos vezes após vezes, em vários momentos da nossa vida. Abrimos mão da nossa relação com Ele por coisas que desejamos. E no final, essas coisas não servem para nada. Porque qualquer coisa, como eu postei essa semana, qualquer coisa que eu conquiste e venha me afastar de Deus, isso consiste em uma perda, isso se consiste em uma derrota. Qualquer coisa que eu tenha, qualquer coisa que eu conquiste, qualquer coisa que eu busque, qualquer coisa que me enriqueça, mas que me afaste de Deus, que me afaste de Jesus, não é lucro. Isso, na verdade, é prejuízo, é uma perda. Então, que eu e você possamos ter isso em nossa mente, no nosso coração. Quantas e quantas vezes negamos a Jesus por causa do nosso orgulho, nossa vaidade, nosso prazer e o nosso ego? Quantas vezes eu e você tivemos a oportunidade de afirmar o nosso amor e lealdade a Jesus, mas nós o negamos porque as nossas escolhas são erradas e por isso, já parou para pensar? Quantas vezes, quantas oportunidades eu e você, durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês, o nosso ano, a nossa história, quantas oportunidades nós perdemos, aqueles momentos extremamente ímpares que nós podíamos ter firmado, que nós poderíamos ter de fato concretizado a nossa lealdade ao Senhor, a nossa fé nele, que nós podíamos ali ter testemunhado por meio de uma escolha, por meio de uma decisão certa, escolher fazer o certo, porque é o certo que nos aproxima de Deus. E muitas vezes nós abrimos mão disso. E sabe, eu e você que conhecemos o Senhor, quando nós decidimos
assim como Pedro, fazer a escolha errada em algum momento, abrir mão do certo pelo errado, abrir mão de ser fiel a Jesus, essas escolhas erradas, elas vão gerar em nós um sofrimento e uma dor terrível. Elas vão gerar. Você nunca poderá pegar um atalho nessa vida, um caminho errado nessa vida e voltar sem trazer consigo uma cicatriz ou uma marca. Quem conhece carrapicho sabe do que eu estou falando. Quando você entra numa trilha, quando você entra no mato e você muitas vezes acaba sendo alvo, né, desses carrapichos. São um tipo de planta que vai grudar em você, que vai machucar você, e muitas vezes nós saímos desses atalhos, dessas escolhas, dessas decisões com marcas e carrapichos grudados em nosso corpo, em nossa roupa. E assim como Pedro, nós choramos amargamente e carregamos essa dor por um longo caminho. Assim como Pedro, porque Pedro, depois que nega Jesus, ele sente uma tristeza muito grande, ele sente uma dor muito grande, ele se lembra daquilo que Jesus disse para ele, e ele sai daquele local totalmente arrasado, totalmente machucado, totalmente ferido. E assim é comigo e é com você, porque quando eu e você decidimos escolher algo que é fora da vontade de Deus, algo que é contrário aos princípios de Deus, no momento pode até parecer bom, no momento pode até parecer gerar uma felicidade, mas depois isso vai trazer uma tristeza, isso vai trazer um sentimento de dor, de angústia, porque nós escolhemos, nós decidimos negar Jesus, nós traímos Jesus por meio das nossas escolhas. Talvez eu e você, talvez nós ainda carreguemos até hoje algumas dores por termos feito escolhas erradas. Talvez em você, talvez hoje, talvez nesse momento, você está aí me ouvindo e você está dizendo assim, poxa vida, eu realmente essa semana ou em esses tempos eu fiz coisas, ou tenho feito coisas que na verdade eu entendo claramente que elas têm demonstrado que eu tenho negado Jesus, apesar de conhecê-lo, apesar de dizer que eu amo, apesar de ouvir da palavra de Deus, mas eu tenho feito escolhas na minha vida que são escolhas baseadas em ego, são escolhas baseadas em desejos, são escolhas baseadas em prazeres que na verdade são que me afastam de Deus, me distanciam de Deus. Tenho pegado caminhos, tenho pegado atalhos, e esses atalhos têm me levado cada vez para mais distante dos propósitos, dos princípios de Deus, e quando eu paro e penso sobre isso, eu fico triste, eu fico amargurado, porque talvez hoje eu estou fora, eu estou longe da presença do Pai, eu estou longe da casa do Pai. E eu te faço uma pergunta, pensando num terceiro momento aqui, como está o teu coração? Você está em paz com o Senhor? Hoje, você tem alegria da salvação na sua vida? Hoje, como a sua vida está? Você está feliz? Você está bem com Deus? Você está em paz com Deus? Você está se satisfazendo na alegria de ser um filho de Deus, de ser salvo por Jesus? Isso está te deixando prazeroso? Isso está gerando em você uma vida melhor, uma vida mais madura? Como é que está o seu coração hoje? O seu coração hoje está em paz com Deus? As escolhas que você tem feito, os caminhos que você tem tomado, eles têm autenticado a sua identidade como filho de Deus? Vivemos numa geração diluída. Estamos esse dia conversando sobre isso, uma geração muitas vezes de jovens que estão cada vez mais caminhando para longe de Deus, achando que tudo que é relativo à igreja, Deus é antiquado, é chato, não faz sentido, mas estão vivendo cada vez mais tristes, cada vez mais angustiados, depressivos, pessoas e mais pessoas cada vez mais distante dessa experiência de profundidade com Deus. Eu te faço de novo essa pergunta, as suas escolhas, os seus caminhos, como está, para onde tem te levado e como está o teu coração hoje? Você está em paz com Deus? Você tem a alegria do Senhor? Quando você se deita, o seu deitar é um deitar de paz? É um sono tranquilo? Ou você tem sido assolado pela angústia, pela dor? Porque as suas decisões, as minhas decisões, elas têm demonstrado que nós temos negado Jesus.
Talvez não verbalmente, como eu disse, mas talvez nas nossas ações temos nos afastado, nos distanciado e temos ficado num lugar escuro, com a nossa tristeza e com a nossa angústia. Como está teu coração hoje? Mas olha, o nosso Deus é um Deus que tudo faz novo. O Senhor transforma o nosso coração de tristeza. O Senhor transforma o nosso cansaço, a nossa angústia em paz e alegria. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que busca e perdoa. O Bruno pregou uma vez, o pastor Bruno, e eu sempre cito isso, em uma das suas mensagens, ele deu uma ilustração e ele vai concluindo essa ilustração dizendo assim, que não importa o que você se tornou ou para onde você foi, mas importa que você volte para a casa do Pai. Importa que você volte para a presença de Deus. Importa que você volte a ter um relacionamento com Ele. Então o nosso Deus é um Deus que tudo faz novo. O Senhor transforma o nosso coração triste e cansado. E Ele traz paz e alegria. Pois o nosso Deus é, sim, continua sendo, sim, um Deus que perdoa. E lá em João, no capítulo que nós lemos, capítulo 21, do 15 ao 19, nós temos ali um momento muito interessante, porque nós estamos falando agora de Pedro. João relatando aqui a história de Pedro, né? Pedro foi aquele camarada que negou Jesus e ele se afastou, ele ficou triste, e mesmo ali, quando Jesus aparece aos seus discípulos, e Pedro ali está um pouco deslocado, quando você vai lendo o texto, você vai percebendo que há um certo receio em Pedro, porque olha, vamos pensar, não, você e eu, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós tomamos decisões que são contrárias à vontade de Deus, quando nós negamos Deus por meio das nossas ações, nós ficamos constrangidos, porque a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, e aí muitas vezes nós chegamos na igreja, ou as pessoas vêm falar com a gente sobre Deus, ou vêm contar alguma coisa, ou há aquela alegria na comunidade, mas eu e você sabemos que nossas escolhas não foram as melhores naquele momento, que as nossas decisões nos levaram para situações que não são aquelas que agradam a Deus, e nós nos sentimos constrangidos, envergonhados, até tristes, e aí muitas vezes acaba batendo um sentimento de afastamento, de não querer estar ali, mas isso é por causa das nossas escolhas erradas, dos nossos pecados, ou daquilo que nós fizemos que não agradou a Deus. E ali Pedro está ali com Jesus, e eles têm aquele momento, e Jesus é algo muito interessante. Essa passagem eu acho que é uma passagem linda, uma passagem extraordinária, porque Jesus ele olha para Pedro e chama Pedro para caminhar com ele. Agora imagina a situação, irmão. Tem Pedro ali, que foi o camarada que negou Jesus, que vive com esse constrangimento, que tem essa sensação de que fez aquilo que não deveria, e de repente Jesus fala: Pedro, vamos ali caminhar comigo na areia. Vamos ali dar uma volta. Consegue imaginar? Consegue se imaginar Jesus chamando você para caminhar, para ter uma conversa com você? E ali temos uma pergunta de Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas? Parece uma pergunta simples, mas essa pergunta ela é de uma profundidade, ela é de uma intensidade que ela determina toda a história daquele momento para frente. Essa pergunta é feita a Pedro. Sim, aquele que negou Jesus 3 vezes. E essa pergunta vem rasgar o coração de Pedro. Essa pergunta, ela é profunda. Tu me amas? Jesus, olha só, que coisa maravilhosa. Jesus não pergunta para Pedro os motivos que o levaram a negá-lo. Mas a pergunta de Jesus é para agora, é para o hoje. Tu me amas? Essa pergunta sempre foi motivo de muitos debates. Por que dessa pergunta? Jesus não sabia a resposta? Sim, claro, ele conhece todos os corações. Mas ao olhar atentamente para essa cena, o que nós podemos perceber que essa pergunta não tem a ver com o que Jesus sabe ou não.
em relação à resposta. Mas essa pergunta tem a ver com o que Pedro sabe. Ao perguntar para Pedro, tu me amas? Jesus traz à tona a essência do amor de Pedro por ele. A beleza da pergunta está no fato de Jesus dizer a Pedro, eu sei que você me ama. Agora é você que precisa saber disso. Ou seja, a beleza dessa pergunta, ela está, na verdade, no fato de que Jesus sabe que Pedro ama, mas Pedro precisava entender que apesar dos seus erros, apesar de tê-lo negado, apesar de ter ido por um caminho que gerou dor, ele amava Jesus e nesse momento Jesus estava dizendo para ele, eu sei que tu me amas e você precisa saber que você me ama, para que você possa viver plenamente comigo, para que você possa ficar restaurado, para que você possa seguir. Ao ser confrontado por essa pergunta, Pedro nunca mais seria o mesmo. A partir disso, ele recebe de Jesus uma importante missão. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, a partir daquela pergunta, a partir daquele momento, a partir de ser confrontado com aquela pergunta, ele passa agora a receber do Senhor um novo momento na história dele. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eis que o Senhor tudo faz novo. A partir de agora, Pedro, é uma nova história, é um novo momento na sua vida. É um novo momento na minha vida e é um novo momento na sua vida. Pedro, naquele momento, ele é completamente restaurado e ele pode agora ter o seu coração leve na presença de Deus. Ele pode ter agora alegria, ele pode agora ter paz e andar de cabeça erguida, sabendo que ele realmente ama o Senhor, que ele é amado do Senhor e que agora ele pode cumprir a missão que o Senhor tem sobre a vida dele. Essa é uma das passagens mais lindas para mim do Evangelho de João e do Novo Testamento. Eu quero concluir dizendo, Jesus hoje não quer trazer à tona os nossos pecados, erros e todas as vezes que nós o negamos por meio das nossas escolhas. Não. Hoje ele quer justamente tirar essa dor que nos corrói e tira a nossa alegria da salvação. Hoje ele quer fazer tudo novo, um novo recomeço, uma nova história. Eu e você precisamos, do fundo do nosso coração, responder a uma pergunta que continua ecoando em nosso coração. Tu me amas? Tu me amas? E a nossa resposta é, Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí o Senhor vai dizer para mim e para você, então, apacenta minhas ovelhas, cumpre a missão que eu coloquei sobre ti, cumpre o chamado que eu tenho na sua vida, faça com que a sua vida seja uma vida que faça o Senhor sorrir. E eu encerro dizendo para você essa noite, que a nossa vida possa ser a exemplo da vida de Pedro, que apesar dos nossos erros, que apesar das nossas falhas, nós possamos ter no nosso coração a certeza do nosso amor pelo Senhor e que essa certeza e que esse amor seja o motivo da nossa alegria em todos os dias. E que eu e você, de maneira alegre, de maneira feliz, possamos viver a carreira que nos está proposta e possamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado de mim e de você. Que com essa experiência de Pedro, eu e você hoje possamos descansar em Deus, sabendo que nós o amamos e que Ele nos ama e que a nossa vida é uma vida que vai glorificar o nome do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana repleta da graça de Deus, da sua misericórdia e de experiências maravilhosas com o nosso Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu
constrange. Ele morreu dando sua vida pela minha e pela sua vida. Por isso cante, louve a esse Deus que tanto nos amou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu Amém. Glória a Deus. Mais uma palavra do Senhor para você, para a minha vida, pessoas extraordinariamente comuns, né? Nós estamos nessa série aí de mensagens. Obrigado, Cristiano, por essa noite, a palavra de Deus. Obrigado, grupo de louvor, né? Estarmos juntos. Continue na PIB Jandira Oficial. Se inscreva, acompanhe Jante Kids, o ANSI, continue com a gente nas redes sociais. E lá você tem a playlist das músicas, você tem a playlist dos vídeos, das devocionais.
né? Nós vamos estar nessa quinta-feira aí, nós vamos falar sobre Judas. E depois, no domingo que vem, nós vamos falar sobre Tiago, pregando sobre homens extraordinariamente comuns, né? E a gente vai aprender muito e saber de Deus o que Ele deseja para cada um de nós, né? Estaremos aí nessa caminhada. Fique com a gente, compartilhe os vídeos, né? Esteja junto. E eu desejo agora que o amor de Deus, o nosso Pai, sabe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo, hoje e sempre. Amém. Um beijo, um abraço forte e caloroso em todos vocês.